Olá amigos, nesse vídeo eu vou falar sobre a diferença entre um bom indulto e um mau indulto. E também vou mostrar para você, deixando de lado qualquer questão política, porque não é o assunto do meu interesse, mostrar para você o quanto o ser humano é hipócrita e o quanto essa hipocrisia é o resultado do cumprimento de 2 Coríntios 4:4, de que o Deus desse século, Satanás, cegaria o entendimento das pessoas. Então, para acompanhar esse vídeo, você tem que ser muito corajoso, muito corajosa, e para acompanhar esse vídeo até o final, você tem que estar disposta a questionar a si mesmo, a questionar a si mesma e a olhar para o mundo com as lentes da palavra de Deus. Então, se você puder, né, e tiver coragem e estiver disposto ou disposta a uma reflexão breve, porém verdadeira, acompanhe esse vídeo até o final. Em vários países do mundo, um presidente ou um rei ou qualquer outro governante, ele pode dar o chamado indulto, que é um perdão jurídico a uma pessoa. Esse indulto pode ser bom ou pode ser mau. Quando que um indulto é bom? Quando que esse perdão jurídico é bom? Quando é dado a uma pessoa que equivocadamente foi considerada uma criminosa. Então, neste caso, um indulto presidencial, não é, ou monárquico lhe pode ser algo bom, porque corrigiu um erro, não é, feito por pessoas incompetentes, diríamos assim. Agora, quando um indulto é ruim? Um indulto é ruim, né, quando é dado a um criminoso comprovado, diríamos assim, a alguém comprovadamente que é criminosa, né? Então existe essa diferença entre o bom indulto e o mau indulto. Eu vou trabalhar com dois exemplos para você assimilar melhor a ideia que eu quero te passar. O primeiro exemplo é Barrabás versus Jesus. Quando você lê Mateus 27, 11 a 26, você vê que este foi um mau indulto. Por quê? Porque um inocente Jesus foi condenado pelo Estado romano, né? E o criminoso Barrabás foi solto, recebeu o indulto, recebeu o perdão jurídico. Eu não vou entrar aqui na questão do aspecto de salvação. Eu não vou falar agora aqui da salvação, da soteriologia, até porque a morte de Cristo não dependia da soltura de Barrabás para ela acontecer. Ela ia acontecer de qualquer outro jeito, porque o plano da salvação, não é, de que Cristo morreria pelo ser humano, ele foi elaborado por Deus desde a eternidade, né, como se pode ler em Apocalipse 13:8, Hebreus 9:14, 1 Pedro 1:18 a 20. Então não vou entrar no mérito do plano de salvação. Eu quero discutir o assunto de um ponto de vista mais humano, diríamos assim. Não tão espiritual no momento. Depois você vai ter a aplicação espiritual no vídeo, tá? Mas o que acontece é que o exemplo primeiro, né, Barrabás versus Jesus, é claramente o exemplo de um indulto mau, né? Então, Mateus 27, 11 a 26, acompanhe-me aqui na leitura, diz assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu.
Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Então era o costume romano dar o indulto anual a alguém que o povo escolhesse, como uma forma, obviamente, de agradar o povo e continuar mantendo o povo no seu poder, né? No domínio, né, do imperador romano. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado, né? Pilatos sabia que Jesus era inocente e que o estavam acusando e entregando simplesmente por inveja diabólica, né? E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque em sonho muito sofri por seu respeito. Ou seja, Deus até falou por meio de sonhos com a mulher de Pilatos, para que Pilatos não fizesse parte daquilo que estava acontecendo. Pilatos teve aqui uma oportunidade de ouro, né? De, diríamos assim, não perder a salvação. Mas ele lutou contra a própria consciência, que sabia que Jesus estava sendo entregue por inveja, e ele lutou contra a própria revelação de Deus, dada por meio de um sonho à sua esposa. Verso 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal ele fez? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Ou seja, o povo gosta, né, de sangue, especialmente de sangue inocente. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. Ele não estava inocente, ele queria aliviar a consciência, né? Uma vasilha de água foi trazida até ele, de forma simbólica, né? Ele lava as mãos perante o povo para dizer o seguinte: olha, eu não tenho nada mais a ver com isso. Vocês é que quiseram, então vocês são os culpados pela condenação desse inocente. Mas ele também era culpado, porque ele sabia que Jesus estava sendo condenado por inveja. Ele recebeu uma revelação especial de Deus. Deus deu um sonho para a esposa dele, e ele tinha autoridade para exercer a justiça e não a injustiça, né? E aí, versos 25 e 26, finalizamos essa leitura. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então esse foi um indulto injusto. Por quê? Porque o inocente Jesus, estou falando aqui do aspecto civil, humano, não estou aqui tratando da necessidade da morte dele para o plano de salvação. Isso é um outro assunto, tá? O inocente Jesus, perante o Estado, ele era inocente, obviamente, né? Ele foi condenado à morte. E o criminoso recebeu o indulto e, consequentemente, ele continuaria praticando seus crimes caso não se convertesse, né? Se não há uma conversão,
e um criminoso recebe um indulto, é solto da prisão, é óbvio que ele vai continuar praticando seus crimes, né? Porque, na verdade, quando há uma injustiça ou uma não punição, as pessoas vão aprendendo que o crime, entre aspas, compensa. E aí elas se sentem livres para continuarem na vida de criminalidade delas, né? E a Bíblia é clara que só quem deve receber uma punição, né, é aquele que é culpado. E o inocente jamais deve receber uma punição. Então, Êxodo 23, verso 7, tem este princípio, ó, que foi transgredido, obviamente, por Pilatos e pelos judeus e pelo povo que pediu indulto para Barrabás e não para Jesus, que nem merecia, na verdade, ter sido preso, né? Diz Êxodo 23, verso 7, da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei ao ímpio. O que Deus está dizendo? O inocente e o justo não pode ser morto. Agora, o ímpio, sim. Né? E isso está de acordo com Gênesis 9, verso 6, por exemplo. Né? Eu já tratei sobre esse assunto diversas vezes, inclusive num artigo de mais de 30 páginas, em que eu pude comprovar biblicamente, com facilidade, né? E através do uso também de teólogos da área da ética cristã, de alguns textos de Ellen White, que a Bíblia é totalmente a favor da pena de morte, né? A pena de morte, ela é uma forma de valorizar a vítima e de demonstrar o desagrado de Deus em alguém destruir uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. E isso foi dado para Noé quando só existiam ele e mais 7 pessoas. Então não é algo para uma nação teocrática, né, que tem a Deus como centro ali do governo. Quem fala isso não sabe o que está dizendo. Gênesis 9, versos 5 e 6 é muito claro e diz assim: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então veja, a sacralidade da vida é a base da pena de morte. A vida é tão sagrada para Deus que quando alguém destrói uma vida, né, esta pessoa está destruindo a imagem e semelhança de Deus. Então a pena de morte, ela mostra que a vida é sagrada. É por isso que em Êxodo 23:7 é dito, né? Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei ao ímpio. Deus, quando não justifica o ímpio nesse texto, é que Deus não retira as consequências do crime dele, né? Deus o perdoa, obviamente, mas as consequências do crime continuam. É um exemplo muito claro em Lucas 23, 42 e 43. Quando Cristo perdoou e prometeu o paraíso a um dos criminosos que estavam na cruz ao lado dele, ele não tirou esse indivíduo da cruz. E Cristo tinha poder para fazer isso facilmente. Ah, já que ele se converteu, então eu vou tirar ele da cruz. Não. Cristo sabia que mesmo ele tendo se arrependido e se convertido, ele tinha destruído vidas. Então ele tinha, perante a sociedade, um débito. E perante Deus, este débito em ter tirado a vida de alguém. Então, o perdão de Deus a um criminoso não tira as consequências do seu crime. Isso é bíblico. Então, no caso de Barrabás e Jesus, deixando de lado a questão do plano de salvação, nós percebemos, não é, que Êxodo 23, verso 7 e Gênesis 9, verso 6 foram literalmente pisados por Pilatos, pelos líderes judeus da época e pelo povo. Então este é um exemplo de um indulto ruim, porque um inocente foi condenado, um ímpio recebeu perdão judicial, e isso contradiz Êxodo 23, verso 7
e Gênesis 9, verso 6. Um outro exemplo de um indulto ruim, e eu quero que você me acompanhe para entender o meu raciocínio, foi a legalização do aborto na Colômbia. Eu vou fazer aqui uma aplicação, tá? Eu não estou dizendo, né, que o aborto e o indulto são coisas iguais, são coisas totalmente diferentes, tá? Mas você vai ver que a aplicação que eu vou fazer a este caso, ela é válida e coerente. Por quê? Na Colômbia, não há pena de morte para assassinos, como ensina Gênesis 9, versos 5 e 6. Tá? Não há pena de morte para criminosos, para assassinos, homicidas na Colômbia. Tá? E isso é uma espécie de indulto, diríamos assim, entre aspas. Por quê? Porque a pena do criminoso na Colômbia e em outros lugares do mundo, estou citando a Colômbia como exemplo por causa da questão do aborto, e você já vai entender o porquê. O criminoso, com isso, quando não há pena de morte, o criminoso ele recebe um indulto mal. Por quê? Porque ele, quando foi preso, ele não pagou a pena pelo seu crime de forma proporcional. A pena que ele recebeu não é proporcional ao seu crime de destruir a imagem e semelhança de Deus na vida de alguém, tá? Então, pelo fato deste criminoso, né, ter colocado alguém que é a imagem e semelhança de Deus na prisão perpétua da sepultura, quando este criminoso não é punido da forma como a Bíblia orienta, ele está recebendo uma espécie de indulto, né? Ele pagou a pena, só que a pena não foi proporcional ao crime dele. Então, este criminoso, ele recebe indulto, sim. Uma espécie de indulto. Porque ele paga uma pena desproporcional ao crime que ele fez, né? E em seguida ele será solto, perdoado, digamos assim, pelo Estado. E se esse indivíduo não tiver uma conversão verdadeira, um arrependimento sincero, ele vai continuar matando. Agora veja a questão aqui na qual eu quero chegar. Já uma criança de 6 meses no útero da mãe, ela pode receber a pena capital na Colômbia. Olha que diabólico. O criminoso que matou pessoas, que destruiu vidas, que são imagem e semelhança de Deus, ele recebe uma pena, se for pego, desproporcional ao crime que ele fez. Ele não recebe a pena de morte, que é o que seria proporcional ao crime que ele fez. Isso é bíblico. Você pode ir na descrição desse vídeo, ler o meu artigo, vou deixar o link ali, tem mais de 30 páginas. Tá? Se você não aceitar as ideias do artigo, não tem problema. Eu só peço que você me apresente base bíblica, teológica, ética, cristã, para o seu argumento, porque senão eu nem vou dar atenção ao que você vai escrever. Tá? Eu respondo pessoas que apresentam contra-argumentação sólida, não simplesmente pessoas que não têm argumento nenhum e simplesmente dizem assim, eu não concordo. Aí você pergunta por quê? Porque eu não concordo. Ou seja, não vou perder meu tempo, né, com esse tipo de pessoa. Então você veja como uma coisa séria. Uma criança com 6 meses dentro do ventre da mãe, ela pode ser morta, sentir dor, mesmo sendo inocente. E por que ela é inocente? A resposta é óbvia. Essa criança não cometeu nenhum crime. Essa criança não tem culpa de o pai e a mãe serem irresponsáveis e não usarem um método contraceptivo, né? E não há essa justificativa, as pessoas não têm educação. Qualquer pessoa que com o mínimo de cérebro sabe que existe preservativo, que existem pílulas contraceptivas. Qualquer pessoa sabe. E isso é de fácil acesso. Vários postos de saúde, vários lugares ao redor do mundo dão de graça. Então não tem desculpa.
Ah, a educação. Não, isso não é falta de educação, isso é falta de responsabilidade, né? E não se justifica a falta de responsabilidade de quem não sabe usar um preservativo, né, ou uma pílula anticoncepcional. Essa irresponsabilidade não justifica um crime cometido contra uma criança. Porque Êxodo 23:7 é claro: não matarás o inocente e o justo. Agora, uma coisa que me deixa sinceramente não apenas preocupado, mas também chateado, é que no Brasil e no mundo, né, as pessoas falam mal de um indulto que o presidente da República brasileiro deu, com base na Constituição, a uma pessoa que não é criminosa. Ela emitiu sua opinião, né? A opinião não agradou a alguns, mas não é um assassino, não é um criminoso. Então ele recebeu um indulto. Antes de você falar bobagem, né, e dizer assim, olha ali, ó, já está defendendo o presidente A, o presidente B. Eu não estou entrando nessa questão, né? Se você está acompanhando o meu vídeo com inteligência e sem paixão ideológica, você está entendendo onde eu estou chegando, tá? Então veja, as pessoas falam mal porque aqui no Brasil houve um indulto a uma pessoa que não é criminosa e que não tirou a vida de ninguém. Mas eu não vi quase nenhuma dessas pessoas, na verdade eu não vi nenhuma, falar mal do crime que foi a legalização do aborto na Colômbia. Falam mal de uma pessoa que não matou ninguém receber o indulto. Mas não falam mal dos criminosos que na Colômbia e em qualquer outro lugar do mundo recebem indultos. E não falam contra o fato de os bebês de 6 meses não terem direito a nenhum indulto. Vão ser mortos, sentir dor, não interessa o porquê, porque né, o corpo é da mulher, ela decide o que fazer. Por que se fala mal de um indulto dado a uma pessoa boa e não se fala mal de um país que, entre aspas, não dá o indulto mais para os bebês com 6 meses dentro da barriga da mãe? Sabe por quê? Porque essas pessoas são hipócritas e porque essas pessoas estão cegadas por Satanás. Não há dúvida disso. Quem não consegue perceber isso, ela tem um problema espiritual também. Óbvio, pode ter um problema emocional, né? Mas moral, mas também tem um problema aqui espiritual. E 2 Coríntios 4:4, né, diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o Deus desse século, Satanás, ele cega as pessoas para elas não perceberem o evangelho e, óbvio, aquilo que está de acordo com o evangelho, que é perpassado por toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Então, hipocrisia e cegueira diabólica é o que faz com que uma mídia que faz tudo o contrário do que eu aprendi na universidade, quando estudei jornalismo, né? Ou seja, um pessoal que não tem compromisso com a ética da jornalística, não tem compromisso com a verdade. Isso é óbvio, né? Eu tenho o manual da Folha de São Paulo e eu não consigo nem lê-lo mais, porque tudo aquilo que o manual diz é o que eles fazem o contrário, né? Na mídia brasileira. Então, falam mal de um camarada bom que não matou ninguém e recebeu indulto. Mas não falam nada ou não dão assim uma opinião contrária ao fato de os bebês na Colômbia, mesmo sendo inocentes, com 6 meses não terem nenhum indulto. Vão ser mortos sim.
se a mãe assim o decidir. Mãe entre aspas, né? Porque quem mata um filho dessa forma não é mãe coisa nenhuma, tá? Então, para finalizar, o que eu tenho para dizer para você, que é o meu internauta, e para você que talvez não seja meu internauta, mas viu esse vídeo e não gostou, no dia do juízo final, meu amigo, seja quem você for, você terá de dar contas a Deus, prestar contas a Deus pelas suas opiniões, pelas suas posições e pelas pautas que você defende. Creia você em Deus ou não, o dia do juízo final virá. E por isso eu recomendo a você, não viva como se Deus não existisse. Não opine como se Deus não existisse. Não defenda certas pautas como se Deus não existisse. Porque a Bíblia o garante em 2 Coríntios 5,10 o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Todos. Crentes ou descrentes, ateu ou agnóstico, todos. Compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E outro texto que eu não quero deixar passar, e com este eu finalizo o nosso vídeo, se encontra em Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, assuma, ou seja, a conclusão do livro de Eclesiastes é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Inclusive o mandamento de não punir o inocente e justo e punir sim o criminoso, tá? Isso aqui está incluso. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. No dia do juízo tudo ficará claro e evidente, inclusive as suas e as minhas intenções. Por isso não viva como se Deus não existisse, porque o juízo final dele virá sobre uma nação, sobre um mundo hipócrita que inverte os valores de forma descarada, de forma imoral. Mas vai haver um juízo final. Jesus Cristo vai voltar. E graças a Deus, com a volta de Cristo, não presenciaremos mais tanta insensatez, tanta injustiça, tanta criminalidade. Não presenciaremos tanta gente defendendo o bandido e que não defende crianças de 6 meses na barriga da mãe. Que Deus te abençoe. Num próximo vídeo eu vou falar sobre essa questão do aborto, só que de uma outra perspectiva. Assista se você tiver coragem. No outro vídeo eu vou falar sobre a afirmação de um presidenciável, né, que disse o seguinte: pobres morrem em procedimentos ilegais e ricas vão para o exterior. Como uma justificativa para a legalização do aborto no Brasil, não é? Caso essa pessoa seja eleita. E vou comentar também alguns posts, alguns twitters do pastor Tiago Arraes, porque ele escreveu algumas coisas, e eu vou fazer isso obviamente com respeito à sua pessoa, porque eu não estou aqui para ofender ninguém, mas ele escreveu algumas coisas que não podem vir de um pastor que realmente estudou teologia. Então, num próximo vídeo vou abordar isso, entre outras coisas, e vou refutar algumas alegações dele, porque ele está merecendo já faz muito tempo, né? E eu espero que o Espírito Santo trabalhe na mente dele e de todos aqueles que pensam como ele, né? E que infelizmente não têm feito uso
do método histórico gramatical para a interpretação da Bíblia, e por isso pensam desse jeito. Eu espero que Deus toque o coração deles em algum momento da vida, para que percebam o perigoso caminho no qual estão trilhando. Que Deus guarde a você, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.